Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o conceito, a definição de governo e formas de governo. E na próxima aula, nós continuaremos esse estudo, estudando o que é um Estado e o que é um governo mundial. Esses pontos são pontos importantes em termos de definição conceitual, porque no Brasil as pessoas falam o que elas querem, criou-se um hábito disseminado dentro das mídias sociais e não só, de que o brasileiro, a despeito de teorias, de formas de estudos, ele propaga o que ele quer, não é? Para fazer valer a sua opinião. Opinião não é conhecimento. É o primeiro ponto. Então, o fato do indivíduo emitir a sua opinião não significa absolutamente nada num contexto geral. Então, quando se fala em formadores de opinião, né, youtubers formadores de opinião, nós estamos diante de um anacronismo. São pessoas que falam o que elas querem e bem entendem, sem compromisso com absolutamente nada, em termos de rigor técnico, acadêmico, científico. E esses indivíduos, exatamente porque eles não têm compromisso nada, não se sentem obrigados e nem podem ser cobrados, que eles estão emitindo a sua opinião, eles vão causando um tumulto cada vez maior dentro da sociedade, né? Nós vamos, nessa aula de hoje, ter como fonte bibliográfica de estudo o dicionário político do José Pedro Galvão de Souza. Então, eu vou ler os verbetes e vou fazendo comentários à medida que for lendo. Antes de iniciar a leitura, gostaria de frisar novamente um outro ponto. É muito importante um povo que não conhece minimamente conceitos de história e de política e de cultura tende a ser manipulado, evidentemente. Nós estamos passando por uma modificação em termos de estruturas governamentais no mundo inteiro. Existe um desenho claro de um governo mundial, não é? E é preciso entender até que ponto esse governo está indo, mas as modificações que nós estamos passando, elas são modificações radicais, né? Então nós estamos vivendo um momento que daqui décadas será considerado um momento histórico. No caso do Brasil, esse momento é mais emblemático ainda, porque a gente está vivendo uma mudança de governo e de Estado, né, onde o Estado brasileiro está sendo redesenhado, né, de uma forma sui generis, porque ele não está acontecendo por via de uma constituinte. Ele está acontecendo através de medidas provisórias deste governo, que está aí presente, e já está funcionando um outro Estado de Direito, né? Bem, primeiro ponto, Estado é diferente de governo, né? Governo
é a ação de ordenar e dirigir a vida política e administrativa de uma coletividade. Então, o governo é aquele que assume quando eleito. O Estado, no programa que vem, nós vamos ver isso com mais profundidade. O Estado é uma unidade política e jurídica estável. Né? Então, quando você tem uma alteração, você mudou da monarquia para a república, evidentemente que você tem uma alteração de Estado. Ou seja, essa unidade política e jurídica altera. Então, o que está alterando hoje em dia? O Estado. E os governos também alteram. Então, quando se fala em governo mundial, o que vai alterar? É o Estado ou é o governo? Eis o ponto. Mas voltando. Então, o governo é a ação de ordenar e dirigir a vida política. São aqueles grupos que, a cada eleição, você coloca no poder. Tá? A palavra governo também se aplica ao complexo de órgãos que exercitam essas funções. Ministérios, secretarias, etc. Ora, desde que o mundo é mundo, há sempre uma dimensão de governo em toda e qualquer sociedade. A história humana atesta isso perfeitamente, né? Por uma tendência inerente à natureza humana, os homens se associam, sempre. Por quê? Porque os homens nascem, crescem, se desenvolvem e morrem em sociedade. Então, quando um Estado é desfeito, evidentemente que a própria sociedade vai buscar se associar para constituir um outro Estado. E junto com ele vem uma outra forma de governo. Os grupos mudam de poder. Então, é uma tendência humana. Ninguém há de pensar que, dissolvido os estados e os governos, dissolvem-se essas estruturas macro que administram a coletividade. A forma de vida do ocidental, que não é o gentio, não é o índio, há muito abriu mão de um tipo de governo, né, ou de uma forma de vida, aliás, social, que se assemelha à forma indígena. Né? Onde a gente não tem exatamente isso. A gente não tem um governo, ou seja, você não tem uma política que administra a coletividade e não tem órgãos que exercitam essas funções. Então, a forma de vida de um índio é completamente diferente da forma de um branco, né, de um não índio, vamos dizer assim. Então, todos os homens se organizam. Quando você desmonta uma estrutura, uma outra estrutura aparecerá. É algo inevitável. Né? Voltando aqui ao texto. Por uma tendência inerente à sua natureza, os homens se associam e o fazem por motivos incontáveis. Mas nenhum dos agrupamentos que organizam pode prescindir da unificação das vontades, dos esforços, dos meios para ser atingido o objetivo pretendido. Um fim comum implica uma ordenação das ações, sob uma direção superior, para chegar a uma ação comum. Essa direção traça planos
implementa-os com os recursos necessários à sua consecução e conduz as atividades programadas intentando alcançar a meta fixada. No desenvolvimento dessa faina gerencial, além de aglutinar forças e despertar o espírito cooperativo, incumbe ao governo prevenir ou corrigir antagonismos e desvios de rota, numa busca constante da concórdia social. Um tal governo justifica a sua razão de ser, colocando-se permanentemente a serviço do bem comum. Então veja, isso faz parte da definição inerente de governo. O governo não pode trabalhar para um grupo específico de interesses, não é? O governo tem que trabalhar para o bem-estar da coletividade em geral. E o que faz o governo? É ele que vai determinar, durante os anos pelo qual ele foi eleito, o norte, o rumo para onde o país vai andar. Então, para isso ele tem que apresentar um plano de governo. No Brasil, os candidatos não apresentam plano de governo nenhum. Não existe plano de governo nos debates. E a sociedade sequer cobra. Né? Então o indivíduo entra lá, coloca os seus apaniguados, e o que nós temos é uma alternância de máfias no poder político brasileiro. Todos eles trabalhando a serviço deles mesmos, usando os recursos do Estado e do governo para favorecer os seus próprios projetos de poder. Aquilo que funciona no Brasil funciona a despeito do governo ou do Estado. É praticamente a ação isolada de indivíduos. Durante o século XVIII, XIX, XX, essas elites entenderam que, uma vez que elas estejam dentro dos governos e com o poder do Estado na mão, elas podem ir alterando, minando o Estado por dentro, corrompendo o Estado por dentro, até demoli-lo completamente. Evidentemente, lembrando sempre disto, quando um governo corrompe ou corrói um Estado, ele vai montar um outro Estado. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Nós temos uma sucessão de governos corrompendo o Estado. Agora, nada se equivale ao que foi feito no governo do Jair Bolsonaro. Absolutamente nada. Esse homem só governa por decreto. E todos os decretos estão modificando a estrutura do Estado. Na barba do Congresso Nacional, à vista de todo o campo acadêmico, midiático, e ninguém fala absolutamente nada. O silêncio é geral. O Brasil é um país impressionante, realmente, num sentido negativo, no que diz respeito à incúria, à malversação intelectual e de verba, a falta de compromisso com a coletividade. É uma coisa impressionante isso. Então, um governo que não se coloca a serviço do bem comum, ou seja, que age para favorecer os seus interesses pessoais ou interesses do seu grupo, ele não pode ser considerado um governo autêntico. É claro que há interesses empresariais que são atendidos. Isso é óbvio. Agora, quando só os interesses empresariais específicos são atendidos, tem um problema. Esse é o ponto. Governo distingue-se de Estado. Numa sociedade política, ainda que rudimentar, haverá sempre autoridade, vale dizer governo. Por isso, o governo é de origem imemorial.
pois imemorial é a origem da sociedade. Já o Estado é fenômeno moderno, produto de fatores históricos. Surgiu no século XVI e é, em essência, o poder político soberanamente organizado. Nós vamos ver na próxima aula o que é o Estado. A partir da Renascença, veio ganhando dimensões estruturais cada vez maiores, constituindo em nossos dias o Estado dinossauro, com uma complexa montagem de órgãos não raro dominados por um instrumental tecno-burocrático asfixiante. Embora distintos, Estado e governo não estão separados, pois o governo atua através dos órgãos de Estado. Então, o governo, repetindo, é aquilo que a gente elege de tantos em tantos anos. O Estado é a estrutura permanente, então o governo passa. Né? De modo que o governo sério, ele tem que ter políticas de Estado. Ele não pode ter política de governo. Em tese, não poderia acontecer o que acontece no Brasil. Quer dizer, chega um governador, um prefeito, ou mesmo um presidente da República, seja lá o que for, e faz um projeto para construir universidades. Vem outro governo, desmonta aquelas universidades. Não estou nem entrando no mérito do desperdício, do crime, do gasto do dinheiro público. O que está em pauta aqui é se aquela política daquele governo é uma boa política de Estado, por que razão outro governo que entra irá combater aquela política de Estado? Não faz sentido isso. Porque o que importa aqui é aquilo está atendendo a população, majoritariamente falando? Eis é o ponto. Bem, continuando. O conteúdo e a amplitude das funções que o governo vem a desempenhar dependem fundamentalmente da filosofia do poder que o orienta. Isso aqui é uma coisa muito importante. Eu já falei muito que quando nós vamos... O que é essa filosofia do poder? É o programa de governo. Como é que a gente visualiza esse programa de governo? Quando um indivíduo se apresenta como um candidato para governador, deputado, presidente da República, seja lá o que for, quando ele se apresenta como candidato, cerca a ele um grupo específico de pessoas. Esses grupos representam os verdadeiros interesses com os quais esse candidato está comprometido. Então, uma coisa é o candidato, outra coisa é a candidatura. A candidatura é aquele conjunto de forças que sustentam o candidato. E sem elas, o candidato não tem sustentabilidade no seu governo. Você pode pensar que é o Congresso Nacional. Não, não é o Congresso. São aquelas forças e aqueles interesses, porque são essas forças que vão, por fora do sistema político, fazer pressão política dentro do Congresso Nacional, chamado lobby. E dependendo do tipo de grupo, desse lobby, não é? O interesse A, B ou C vai sendo atendido. Então, a filosofia do poder e projeto político tem que ser apresentado. Filosofia do poder significa o grupo que está ali tem que ser entendido como algo que vai influenciar o governo. Né? E o candidato tem por obrigação apresentar uma política de Estado para o seu governo. E o candidato, por sua vez, não pode
apresentar uma política de Estado que vá romper com o Estado de direito, porque isso é golpe. Continuando, tem caráter prioritário a atividade jurídica exercida por parte do poder político e consiste em estabelecer o direito mediante a instauração de uma ordem legal, de conformidade com a qual dever ser dirimidos os litígios e administrar a coisa pública. A determinação do direito rege-se sempre por uma cosmovisão, que faz da norma legal ou mera expressão da vontade humana, ou expressão dos princípios fundamentais de justiça, intrínsecos ao ser do homem. A norma legal brasileira é um conjunto de emaranhado teórico em que um desmente o outro, um anula o outro. Há uma sequência de brechas. Por quê? Porque os interesses, porque ela foi construída, em sua grande maioria, não para beneficiar a população, mas para atender o interesse de grupos. Né? Então, o Brasil é um país que tem uma injustiça jurídica monumental. Né? O mesmo acontece em relação à atividade social que o governo venha a exercer. O governo tem que ter atividade social? É óbvio que ele tem que ter atividade social. Mas é óbvio, o governo tem que cuidar da saúde, da educação, do transporte, não é? Das reservas estratégicas. É evidente que o governo tem responsabilidade social. É evidente que o governo tem que ter programa de Estado que olhe pela população, e não é só a população mais carente, não. Quando a gente pensa que quem é que vai construir estradas, por exemplo? É a iniciativa privada? Isso é a iniciativa do governo. Há uma questão de logística, de transporte, de viabilização da economia. Não é? Então, a ideia de que o governo tem que ter um compromisso com as atividades sociais e culturais e econômicas é natural. Senão, nós não estamos falando de um governo. Então, voltando. Uma vez desacreditado o abstencionismo liberal, a atuação do governo nesse setor ou obedece à sistemática da intervenção ou da absorção monopolística. O governo a serviço do Estado fim, ou se cinge à ajuda e complementação das carências sociais. O governo a serviço do Estado meio, que não exclui a intervenção setorial quando necessária, e sempre que possível por tempo limitado. No e no outro caso, a orientação de ação governamental vincula-se deliberadamente ou não a uma concepção do homem e da sociedade. Veja, quando aconteceu o desastre de Brumadinho, em Minas, é o governo que tem que atuar, juntamente com a prefeitura e com o Estado. O governo são as esferas estadual, municipal e federal, para mitigar aquele problema que surgiu e, evidentemente, aplicando com o devido rigor a lei em cima daquela empresa criminosa, que no caso foi a Vale do Rio Doce, que não foi punida. Porque a elite brasileira nunca é punida. Né? Bem, o caso agora da discussão dessa pandemia, do Covid. Existe claramente
algo, não interessa aqui se foi feito em laboratório ou não, essa discussão é inócua, é ridícula. Bom, nós estamos diante de uma calamidade? Estamos. O governo tem que ter ação? É óbvio que ele tem que ter ação social, sanitária. Senão, qual é a função do governo? Continuando, dado que governar é exercer o poder, ao longo do tempo, a natureza das coisas e a liberdade humana engendraram formas de atribuir a alguém essa função. Exercer que poder? O poder que lhe é conferido constitucionalmente. Porque o que é eleito é o cargo. Presidente, governador, deputado. E o cargo tem um poder inerente a ele que é atribuído via constitucional. Então, o sujeito não pode ultrapassar aquilo que a Constituição permite em termos de exercício de poder. Isso vale para o sistema judiciário também, o executivo, o legislativo e o judiciário, que são as instituições do Estado. Elas se definem enquanto instituições porque há uma Constituição que coloca limites e objetivos. Confere o poder e limita o poder para essas instituições. Então, quando a gente vê ações do Supremo Tribunal Federal avançando sobre o legislativo e o executivo e legislando ilegalmente, sem que haja a menor reação dos outros poderes, realmente isso significa que o país já naufragou há muito tempo. E essas coisas estão sendo feitas no Brasil à luz do dia. Todos os poderes. Virou uma guerra intestina. A implosão do Estado brasileiro é visível. Visível. Né? Então, voltando. Governar é exercer o poder. A forma monárquica, porque vinculada à estrutura familiar da sociedade, surgiu naturalmente como expressão da unidade e continuidade do governo. A forma republicana, porque é suscetível de retratar as vontades individuais majoritárias, manifestou-se mais intensamente a partir do triunfo do individualismo. O governo exercido sob essas duas formas predomina no quadro das instituições políticas contemporâneas. Vamos fazer um adendo aqui a esse verbete. A forma monárquica surgiu, e mesmo a República Romana, não em razão exclusiva da estrutura familiar. Quando nós vamos estudar essas sociedades arcaicas, as formas de poder, né, e o ato de governação eram um direito consanguíneo. Por quê? Porque quando você ia voltando na linha do tempo, aquele governo tal tinha o direito de exercer o governo porque ele era descendente direto de um deus. Esse é o ponto. Então, o que caracteriza a nobreza até hoje é de fato um passado mítico, fabuloso. E, exatamente por serem filhos de deuses, os deuses exercem um poder, eles exercem uma divisão espacial. Então, aquilo acaba tornando-se uma divisão territorial, que vai dar origem a certos clãs. Então, a base das monarquias sempre foi uma base mítica. Está ligado à origem dos deuses. Tá? Bem, então o governo exercido sobre essas duas formas, ou seja, monarquia ou república, predomina no quadro das instituições políticas contemporâneas. A viabilidade governamental de qualquer dessas formas
só se efetiva quando o exercício do poder corresponde às exigências fundamentais da sociedade, que incluem a sua formação histórico-cultural. Em isso ocorrendo, surge e sedimenta-se o consenso que faz prevalecer na vida sociopolítica uma concórdia difusiva, a qual, a respeito disso, não exclui a força, quando necessária, a conter manifestações de resistência ou a remover quistos de subversão, apostados em comprometer ou destruir a ordem pública. Então, uma vez que o Estado é constituído com as suas instituições, ele é sustentado por um arcabouço legal. Esse arcabouço legal prevê, portanto, dentro dele, os tipos de poderes e como eles serão exercidos. Ora, se você tem grupos que estão destruindo as duas coisas, ninguém há de pensar que a nação passará incólume por aquele processo. Não é? Em suma, é isso. Então, complementando o assunto do governo, o que nós teríamos que ter em mente também? Associado a esse conceito, nós temos a ideia de autoridade, nós temos a ideia de Estado, nós temos a ideia de forma de governo, a ideia de poder, a ideia de soberania, a ideia de sociedade. Então, quando se fala a soberania do Brasil foi atingida, o que é soberania? Né? Bem, nós vamos passar agora para as formas de governo. Né? A clássica divisão de Aristóteles, 384 a 322, na política, na obra política, que se encontra também em outros autores da antiguidade, considera o governo quanto ao número de pessoas que exercem o poder supremo. Aristóteles coloca ao lado das formas legítimas aquelas que correspondem a um desvio destas. As formas legítimas são a monarquia, governo de um só, a aristocracia, que é o governo de alguns, e a politeia, de muitos ou de toda a coletividade. Expressão esta referente à população da polis, a cidade, no sentido de comunidade politicamente organizada. Quando os governantes não procuram o bem comum, mas se servem do poder para satisfazer aos seus interesses e de maneira opressiva, então a monarquia se corrompe na tirania, a aristocracia na oligarquia e a politeia na democracia. Assim, para o filósofo de Estagira, a democracia é a corrupção do governo popular, equivalendo ao que hoje se designa por demagogia. Entendendo-se bem, essa divisão tripartida não obedece apenas a um critério qualitativo ou aritmético. A classificação em apreço valoriza-se ao serem ponderadas as qualidades ou vantagens de cada uma das formas indicadas. É o que faz o próprio Aristóteles e o que puseram em destaque muitos autores, reproduzindo e aceitando a referida divisão. Assim, o historiador grego Políbio, testemunha das destruições de Cartago e de Numância, diz no volume de sua história que o tipo ideal de governo seria o que resultasse da combinação daqueles três regimes, pretendendo com bastante otimismo ter sido tal a constituição de Licurgo na Lacedemônia e da República Romana, após inúmeras lutas e dificuldades. Por sua vez, Cícero, no livro 1 do De República, após ter caracterizado aquelas três formas, escreve: cada um destes gêneros pode, desde que mantenha em toda a força o vínculo formativo da sociedade, tornar-se, não direi o mais perfeito, nem a meu ver excelente, mas tolerável, podendo um deles ser mais indicado do que os outros.
Do contexto, se deduz que a preferência há de ser dada conforme as circunstâncias. Acrescenta o autor que a melhor forma resulta de um justo temperamento entre os três regimes em questão. E no estilo dialogado daquela obra, faz Cipião Emiliano declarar: eu não aprovo nenhum deles separadamente e ponho acima de cada um o que reúna a todos. O mesmo dirá mais tarde São Tomás de Aquino, que além de ter versado o assunto nos comentários à política de Aristóteles e no De Rerum, preconiza no Tratado das Leis da Suma Teológica o ideal do regime misto, isto é, monarquia temperada com elementos da aristocracia e com a participação popular. Deste regime se aproximaram as monarquias cristãs da Idade Média, limitadas e representativas, antes do absolutismo dos Estados nacionais modernos. Comprova especialmente a experiência dos reinos espanhóis e de Portugal, com a representação das ordens sociais nas cortes e o governo local autônomo assegurado pelos fueros e pelas cartas de foral. Também na Inglaterra tem havido um regime de monarquia aristodemocrática. No regime misto, convergem as qualidades peculiares a cada uma das três formas puras de governo da classificação aristotélica. A monarquia realiza melhor a unidade e a continuidade requeridas para um bom governo. A aristocracia corresponde à formação de uma elite dirigente, com elementos mais aptos para a direção da coisa pública. Finalmente, a participação do povo, pelos grupos que o compõem, dá a todos a possibilidade de serem ouvidos nas suas aspirações e nos seus legítimos interesses, o que é indispensável para a consecução do bem comum. Não se excluem, pois, nem se opõem necessariamente às formas de governo da célebre divisão tripartida. Além de se combinarem frequentemente, como no caso da Inglaterra, monarquia democrática, ou no da antiga República Aristocrática de Veneza, servem para indicar tipos de organização social suscetíveis de coexistir com as mais variadas formas de governo. Há sociedades aristocráticas e sociedades democráticas, ou predominantemente aristocráticas e predominantemente democráticas. Mais rigorosa divisão das formas de governo é a que nos faz distinguir essas duas, monarquia e república. Maquiavel, no início do Príncipe, observa que todos os estados têm sido ou monárquicos ou republicanos. Acrescente-se a ditadura, forma excepcional e que corresponde a um estado de fato, embora tivesse sido prevista legalmente na República Romana pelo prazo de 6 meses, em face da agressão externa ou grave perturbação da ordem interna. Monarquia e república distinguem-se por dois traços bem característicos. Na primeira, o poder supremo é exercido vitaliciamente e transmitido por via hereditária. Na segunda, ele é temporário e eletivo. É certo que tem havido monarquias eletivas, mas essas sempre demonstraram fraqueza e instabilidade, do que oferece exemplo típico a Polônia, com as sucessivas partilhas a que foi submetida. Vítima das ambições das potências vizinhas e das lutas pela conquista do poder mediante a eleição. O mesmo seja dito pelo reino visigótico na Espanha. Só depois de hereditária, a monarquia aí se consolidou. O princípio dinástico permite a plena realização da ideia monárquica, da mesma forma que o princípio eletivo caracteriza essencialmente a república. Poder-se argumentar, em sentido contrário, com o exemplo do Império Romano, no qual não foi constituída a dinastia. Mas é preciso não confundir monarquia com o regime do Império de Roma, onde o que houve, na verdade, foi um sistema de ditadura vitalícia
não obstante a tentativa, sob os Flávios e Antoninos, de introduzir o princípio dinástico. Não se esqueça de que Augusto, em 63 a.C., enfeixou em suas mãos atribuições das magistraturas republicanas. Mas estas eram temporárias, enquanto o primeiro imperador se investia vitaliciamente do poder tribunício e do império proconsular, nada provendo quanto à sucessão hereditária. A monarquia entre os romanos esboçara-se na realeza primitiva, monocracia apoiada na força militar. Foi o que houve no Império Romano. Da monocracia, força de um só, distingue-se a monarquia, governo submetido a uma ordem inerente à própria instituição e racionalizado pelo princípio dinástico. Cada uma das duas formas de governo apresenta diversas modalidades, com maior ou menor centralização do poder, mais amplas ou mais restritas liberdades, suprimidas pelos regimes de arbítrio, quando impera, em qualquer dessas formas, o despotismo do chefe de governo ou dos grupos dominantes. Tem havido monarquias limitadas e absolutas, repúblicas muito diferenciadas entre si, conforme sejam estruturadas sob o sistema presidencialista ou o parlamentarista. Monarquias com regime de liberdades mais amplas e mais efetivamente asseguradas do que em certas repúblicas. E, finalmente, repúblicas com poder centralizador mais absorvente que o de muitas monarquias. Nesse sentido, pode vir a constituir-se uma verdadeira monocracia republicana, superando a extensão e as atribuições de um governo monárquico. Numerosos casos o confirmam. Assim é que o presidente da República dos Estados Unidos da América, sobretudo desde Franklin Roosevelt, de 1882 a 1945, tem poderes incomparavelmente mais fortes e mais extensos que um monarca absoluto como Luís XVI. A propósito, lembre-se do que escreveu Paulo Bonavides. Hoje, um presidente dos Estados Unidos teria inveja daqueles seus antecessores ilustres, quando, sem mais alternativa, se vê responsável pela nomeação direta de milhões de funcionários e pela execução orçamentária de despesas que se aproximam de $500 bilhão, concentrando simultaneamente em suas mãos a impressionante soma de poderes e responsabilidades da Rainha Elizabeth da Inglaterra, do primeiro-ministro Fanfani da Itália e do secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev. Enfeixa, pois, mais poderes que um monarca absoluto. Luís XVI, redivivo, trocaria talvez sem titubear o manto real de seu poder pela faixa presidencial de Kennedy ou Johnson. Veja que esse é um dado importantíssimo que a gente fala, né? Eu já falei por diversas vezes, que nenhum monarca teve tanto poder quanto os presidentes da República. E é interessante porque as monarquias foram derrubadas, uma das razões, uma das alegações era exatamente essa, a concentração de poder. Então, o monarca não tinha poder concentrado. Nunca teve. Né? A concentração do poder deu-se exatamente a partir do momento das revoluções liberais. Outro ponto importante aqui. Não se devem confundir república e democracia. Então, quando se fala em república democrática, isso é um anacronismo, hein? Porque república e democracia são completamente diferentes uma das outras. Eu já fiz vários programas sobre isso. Basta lembrar, entre tantos outros, o já citado exemplo da República Aristocrática de Veneza. Procura-se, com o princípio eletivo, evitar a perpetuação no poder de um chefe que venha a abusar dele e não corresponda às aspirações populares. Mas o perfeito acordo entre o povo e o governo, seja monárquico ou republicano, não depende da forma de governo, e sim do sistema de governar, dando-se ou não efetiva participação
ao povo no governo. Objetivo este colimado pelas instituições representativas. Distingue-se o fato república da república forma. O fato república tem existido em algumas monarquias. Foi o caso de Portugal, com os seus conselhos estruturados pelas cartas de foral, pequenas constituições municipais. Eis porque os estudiosos do regime português, anterior à centralização absolutista, o caracterizam como conjunto de repúblicas unidas pelos laços da monarquia. A expressão república é usada por Filipe III, rei da Espanha, nas ordenações da população, de 1573, ao dar normas para eleger cidades ou vilas. Nos povos modernos, a república forma dificilmente realiza o fato república, dado que as oligarquias e a plutocracia nacional e internacional com facilidade dominam nos estados de forma republicana, como também nas monarquias republicanizadas pelo liberalismo e pelo parlamentarismo. Ora, o que aconteceu no caso específico do Brasil? O Brasil era uma monarquia republicana, que é o que o Galvão de Souza distingue aqui, o fato república da república forma. Então, o governo, né, era dividido, realmente dividido entre o monarca, os governadores gerais e locais, e as câmaras republicanas, o povo. E era de tal forma interessante, essa forma de governo, essa monarquia republicana, que o governador não poderia agir contra o interesse de uma população. Porque o povo peticionava diretamente ao rei de Portugal, ia diretamente ao rei, e o rei anulava aquela interferência. Então, o que aconteceu, os movimentos revolucionários que surgem a partir do século XVIII e XIX, eles alteram radicalmente a forma do mundo. E essa alteração, ela traz alguns benefícios para a população? Traz, sem sombra de dúvida que traz. Não há como negar isso. Mas não há como negar também que eles ampliam em mais de 1000% a concentração de renda nas mãos de pouquíssima gente. Né? Então, criou-se de fato uma plutocracia nacional e internacional, que parasita o conjunto do Estado, compra os governos para que esses possam, via instrumentação legal, ir conferindo a eles cada vez mais poder. A essas empresas que não fazem parte do governo. E como elas não fazem parte do governo, não são instituições, elas podem fazer o que elas bem pretendem, sem serem punidas. E toda a culpa vai recair sobre o governo. Né? Então, quais são as formas de governo clássicas? Veja que a história foi, de certa forma, um amadurecimento ou um investimento naquilo que Aristóteles deixa colocado na política. Monarquia, aristocracia e a politeia, ou democracia. Então, depois São Tomás de Aquino, né, juntamente com Cícero, Políbio, né, cada um deles vai falando que era preciso juntar essas três formas, monarquia, aristocracia e democracia, para criar uma forma de governo trimembrada. E foi isso que, de certa forma, foi acontecendo. Né? Então, nós temos que ter em mente que uma coisa é o governo, depois são as formas de governo,
aí nós vamos ter os sistemas de governar, né? Como é que você vai exercer o governo? Então, esse sistema de governar é que vai mostrar efetivamente, baseado num contexto legal, até onde vai a participação do povo. Veja, a Constituição brasileira fala, todo poder emana do povo. Qual poder? Ela não especifica o poder, né? É um assunto genérico. É uma colocação jurídica bastante genérica. Já está ali bem definido o que pode fazer o presidente da República, os ministros do Supremo, os deputados, etc, etc. E o povo, o que pode fazer? Não está definido. Está definido o que pode fazer as Forças Armadas também, né? Então, a efetiva participação do povo no governo tem que dar-se não somente através daqueles que são eleitos e que assumem as instituições representativas, mas o povo diretamente deveria ter direito. Então, essa é a razão pela qual o sistema eleitoral, de certa forma, é um grande engodo, porque você vota no sujeito, ele teoricamente deveria representar os interesses, e ele acaba sendo comprado, ou sendo um lobista de interesses de grandes corporações, né? Esse é o ponto. O que vale efetivamente é o que está escrito na lei, né? Então a lei brasileira não faculta ao povo brasileiro poder algum. Ela não determina claramente qual é o poder do povo. Todo poder emana do povo. Qual é o poder que emana do povo? Né? Então aquilo ali é uma retórica, é uma falácia, e o que a gente vai vendo cada dia mais no Brasil é isso. Elites, grupos específicos, assaltando o Estado e produzindo candidaturas e candidatos para a forma de governo. Então entra um governo, sai outro governo, eles vão servindo sempre a interesses distintos. E às vezes esses grupos têm interesses distintos mesmo, e antagônicos, brigam entre si. O governo brasileiro é um governo de máfia. É uma máfia sucedendo outra máfia. E o povo, o que acontece? O povo que tome todas as fubecadas possíveis, porque não há nenhum projeto de Estado para o Brasil. Nenhum. E sem projeto de Estado, sem política de Estado, nenhum país avança. Mesmo. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.